Continuando o nosso programa, nesta quarta-feira, a gente está conversando sobre economia aqui, mas mais especificamente produção, a fruticultura aqui no nosso estado. Você pode mandar sua pergunta e pode falar também sobre qualquer outro assunto que a gente conversa no programa de hoje. Fique à vontade para interagir. Vamos falar sobre eleições 2022. O voto é secreto, pessoal e intransferível, diz a lei. Mas o assédio eleitoral presente em algumas empresas, como temos visto através das redes sociais, por exemplo, de vídeos, existe e é crime. Você sabia que é crime alguém usar da autoridade, como empresas, para coagir uma pessoa a votar ou não votar em determinado candidato ou partido? O crime de assédio eleitoral muitas vezes vem acompanhado de ameaças ou promessas, como explica o membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Mossoró. Na verdade, a conceituação do assédio eleitoral vai da cobiça, vamos dizer assim, que é feita por um superior hierárquico com relação ao voto de alguém que está numa posição de inferioridade dentro dessa hierarquia que há no ambiente de trabalho. Então, essa pessoa que está num patamar de superioridade acaba se utilizando desse espaço para, de alguma forma, coagir a pessoa que está sobre a sua liderança a seguir os seus preceitos, sejam filosóficos, sejam, nesse caso, mais precisamente, político. O empregador ou o superior que utiliza de promessas fazendo com que a pessoa acredite que seguir a orientação que é dada pelo superior naquele momento vai fazer com que ela obtenha algum retorno. Para Maurício Souza, o crime de assédio eleitoral em pleno 2022 é voltar ao passado. As denúncias de assédio podem ser feitas através do aplicativo Pardal para celulares, pelo Ministério Público do Trabalho junto à Justiça Eleitoral e também pela advocacia. A utilização da advocacia para justamente preservar os direitos do trabalhador. Nesse caso, se comprovado que a empresa ou o empregador utilizou realmente de assédio eleitoral, é muito possível que a empresa ou o empregador seja condenado ao pagamento de danos, seja morais, seja coletivo ou individual. Para isso é importante que o trabalhador utilize todos os meios de provas que ele tem à sua disposição. É que isso pode ser feito, essas denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa, justamente para garantir a permanência do trabalhador no seu posto de trabalho sem que ele venha sofrer ainda mais ingerências em razão do seu posicionamento político. Fica dado aviso aí. A gente já falou muito sobre isso, mas se você está passando por alguma situação parecida, já sabe que pode denunciar. Você não é obrigado a votar por coação, por ser coagido, obrigado a votar porque tem algum superior seu lhe coagindo a isso. Você pode denunciar e, além disso, o voto é secreto. Você vai lá na urna, ninguém vai saber qual foi o voto que você depositou. Então, fique à vontade para fazer a sua escolha e votar no candidato que você achar melhor, através das informações que você recebe e da decisão que você tomar. Vamos, então, continuar nossa conversa com o Fábio Queiroga, presidente do COEX, que é o Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte e também produtor de frutas aqui no nosso estado. Fábio, qual é a participação da fruticultura aqui do Rio Grande do Norte no PIB do estado? Veja bem, um dos principais produtos da pauta de exportação é a nossa fruta. O estado do Rio Grande do Norte não somente exporta, através do seu porto, aquilo que é produzido aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas também tem cada vez mais acolhido produtos de outros estados vizinhos, a exemplo do Ceará, Paraíba, Pernambuco. E agora, mais recentemente, devido aos problemas ocasionados pelo caos logístico nos portos do centro-sul do Brasil, muita fruta de Minas Gerais e da Bahia tem vindo para ser exportado a partir do nosso porto de Natal. E como é que vocês analisam a necessidade do melhoramento deste transporte, seja por via terrestre, né, através muito da 304 aqui no Rio Grande do Norte, outras
rodovias do país e a necessidade do aumento do porto aqui, a melhoria deste porto ou construção de um novo. Como é que vocês observam essa questão logística aqui no estado? O nosso porto é um porto que tem uma série de limitações, não é uma questão de gestão, mas uma questão estrutural. Hoje existe uma pressão muito forte dos órgãos internacionais em vista de exigir equipamentos, navios de maior porte, que requer grandes calados e tem uma eficiência energética maior para transportar os produtos de uma forma transatlântica. Então, o navio que pode chegar ao Porto de Natal é um navio pequeno, por consequência da profundidade da água lá do acesso ao Porto de Natal. E isso tem sido realmente um grande entrave. Não se limita ao calado em profundidade, mas também ao calado em altura, porque, por consequência da ponte, os navios também não podem ter altura elevada. E por não ter as defensas das pilastras da ponte, então os navios não podem sair no período noturno. Isso aí é muito ruim, porque muitas vezes o navio termina de receber todos os contêineres e, consequentemente, está disponível para viajar e precisa esperar até o dia seguinte, pela luz do dia, para poder zarpar. Isso tem sido realmente uma situação questionável pelas companhias marítimas, que, em especial nos dias atuais, que temos problemas logísticos a nível mundial, então o navio não pode se dar ao luxo de ficar esperando 12 horas pela luz do dia por consequência de falta de estrutura para zarpar e atravessar o oceano. Outro grande problema é que o Porto de Natal está em uma região da cidade de Natal que os equipamentos, veículos que transportam os contêineres precisam atravessar quase que toda a cidade, então sempre temos problemas de engarrafamento, não tem um local específico para poder acomodar os nossos contêineres. Muitas vezes os nossos equipamentos ficam lá em uma região que não tem uma autorização para estacionar e acaba sendo multado. E temos conversado sempre com as autoridades a fim de obter um entendimento que não é por consequência de imprudência dos nossos motoristas. Inclusive, muitos dos equipamentos do transporte de contêiner é feito com companhias terceirizadas e a gente está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir fretar esses veículos para transportar nossos contêineres, porque o engarrafamento, as multas, a mora para que o processo ocorra no Porto Natal tem tornado esse processo muito custoso. E, em contrapartida, o Porto de Mucuripe, que é mais próximo da maioria das fazendas de produção aqui da nossa região, é um porto que operacionalmente nos atende muito bem, o acesso através da litorânea. Fica no Ceará. Fica no Ceará, no Porto Mucuripe, em Fortaleza. É um porto que está mais próximo aqui à região produtora, o acesso é mão dupla, quase que todo o trajeto, o operacional também muito bom. Então, nós temos um desejo muito grande de usar o nosso porto, o porto do nosso estado. Mas, convenhamos, o acesso pela 304 até lá é muito ruim, nossos veículos demoram até 2 horas a mais do que o período que decorre de Mossoró até o Porto de Mucuripe. Sem falar no que agora há pouco citei, os entraves no próprio porto. E em relação à infraestrutura, existe essa dificuldade. Em relação a outros aspectos, incentivo, por exemplo, do poder público, incentivos fiscais, negociações, como é que fica? Qual é o que é que se pode dizer em relação a este outro aspecto? Veja bem, nós exportadores, nós temos uma lei que nos assiste, que é a Lei Candir, que nos dá o direito de receber a restituição dos créditos de ICMS. Então, é sempre uma briga muito grande, porque o Estado ele não tem repassado com a celeridade que nós precisamos receber esses valores de volta. Isso aí é um valor que a gente utiliza para a composição do nosso fluxo de caixa e muitas vezes demora muito tempo e acaba nos prejudicando durante a safra, nos levando a obter recurso com crédito muito caro, crédito bancário, quando a gente poderia estar recebendo isso aí de uma forma mais célere.
O estado do Rio Grande do Norte é dotado de uma série de privilégios naturais. Nós temos condições de produzir o ano todo. Nós temos solos de grande fertilidade, de alta fertilidade. Nós temos água suficiente para a prática da fruticultura, que é a nossa vocação. Nós temos acesso, nós temos vários portos, 2 portos no estado do Ceará, vizinho, 2 portos no estado do Rio Grande do Norte, porto em João Pessoa, Cabedelo, em Recife. Então, vias de escoamento não falta para nós. Então, nós temos condições de sermos o grande produtor e exportador de frutas do país. Então, sentimos falta, uma carência muito grande da integração das cadeias produtivas com o poder público, com as instituições, para diagnosticar, identificar todo esse potencial e realmente traduzir todo essa pedra preciosa precisa ser lapidada e transformar isso aí realmente em recurso, em benefício, em riqueza para o Estado. Fábio, a gente viveu agora, neste mês de outubro, eleições para o governo do Estado. Houve contato político entre o COEX e o governo do Estado, a própria governadora, onde o COEX buscou garantias ou buscou informações ou cobrar melhorias junto ao governo do Estado para os próximos anos? O governo do Estado conta com um secretário, Guilherme Saldanha, que é uma pessoa que tem nos prestado uma assistência fenomenal, muito solícito. Temos as portas abertas sempre que ocorre necessidade de ser escutado, de destravar problemas de ordem burocrática. O Guilherme Saldanha tem sido realmente a voz do governo, então não podemos reclamar realmente da atividade do governo no nosso setor. Agora, infelizmente, de ordem estrutural, nós temos uma deficiência muito grande, em especial os acessos para as nossas propriedades. Existe um plano, uma promessa para a finalização da Estrada do Melão, que corta várias fazendas, que tem sido realmente a contrapartida o Estado está em falta justamente na parte da logística terrestre. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.